Boa noite então a todos. Boa noite. Eu e o Beto aqui já estamos se divertindo aqui na função de organizar o vídeo, testar câmeras. Já ensaiamos e fora isso a gente crê que tem um Deus muito mais interessado em trazer um ensino para nós. Então hoje nós estamos responsáveis pela semana 5 do livreto de fundamentação. Tá? E agora essa noite nós vamos conversando um pouco sobre o tema, tá? E vamos juntos estar no chat depois conversando, tirando dúvidas, e assim nós vamos andando nessa noite aí. Amém? Vamos orar? Vamos orar então. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de conhecer, Senhor, a Tua Palavra, Senhor, de conhecer a Tua vida, Pai. Queremos, Senhor, te pedir que Teu Espírito, Senhor, esteja sondando o nosso coração, Pai. Esteja, Senhor, nos dando sabedoria, Pai, para podermos, Senhor, entender, Senhor, e guardar, Senhor, toda a verdade, Senhor, todo o Evangelho, Senhor, que Tu nos ensinou, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um, Senhor, que estiver vendo o vídeo, Senhor. Amém. Nos dê, Senhor, também, Pai, uma direção aqui, Pai, que Teu Espírito, Senhor, esteja, Senhor, livre aqui, Pai, entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, então é uma alegria, assim, poder estar esse tempinho com vocês, assim, estudando a palavra. Alegria em estar com o Beto aqui também, discípulo amado, né? Muito tempo já andando junto e 6 anos já. crescendo juntos, né? Então, a noite especial aí, em nome de Jesus, assim, que o Senhor fale com cada um de nós, né? Então, antes de entrar no assunto da semana 5, eu queria trazer uma breve recapitulação do que foi dito na semana passada, na semana 4, com o Cris e com o Laerte, né? Eles nos falaram um pouco sobre o Evangelho do Reino, dando uma ênfase, né, no nosso Rei, né, o Senhor Jesus, né, como o principal, né, como aquele que realmente, né, que é nosso Evangelho é a pregação da apresentação de Cristo, né. E eles fizeram uma relação muito importante entre o Evangelho do Reino e o Evangelho humanista, né. Então, há uma grande diferença quando Jesus está no centro e quando eu estou no centro, né? Quando eu estou no centro, não é o Evangelho do Reino. E isso tem que ficar bem definido para a gente poder prosseguir agora no ensino, né? Também eles falaram um pouco sobre o fruto, né? E que a semente, né? Ela define o fruto. Então, essa semente, que é a palavra de Deus plantada no nosso coração, é que vai dar fruto, né? Que vai gerar vida em nós. E é isso que nós estamos fazendo ao longo das semanas, né? Fazendo uma recapitulação, mas talvez para alguns, né, que estão escutando isso pela primeira vez, né, é uma sementinha, é a fundamentação, né, é a base que nós precisamos para que os frutos, né, de uma caminhada com Jesus depois sejam frutos bons, né? E foi feita também, né, eles nos mostraram a diferença entre o incrédulo, o discípulo e o religioso, né? São 3 características, né? O incrédulo, o religioso e o discípulo. E que a gente precisa se identificar nisso, né? Quem nós somos? Sou uma pessoa que não crê em Jesus? Ou sou um incrédulo, no caso, né? Sou um religioso que crê em Jesus, mas que eu continuo no centro da minha vida, que é o Evangelho humanista? Ou sou um discípulo de Jesus, né? Então, precisamos nos identificar nesses 3 aspectos para, a partir daqui, prosseguir na nossa caminhada, né? Então, hoje, entrando no ensino da semana, de fato, o Beto vai começar um pouquinho com nós aqui, já dando uma advertência para nós, né? Quem está em casa aí, tá com livreto, acompanhe o livreto, vá lendo junto, vá anotando, né? Porque a intenção não é que a gente transmita todo o ensino, mas sim nós estamos ajudando a recapitular, a fundamentar
esse ensino na vida de cada um, né? Então, o mais interessante é que não fique dúvida, né? Acompanhem no livreto, na palavra, anotem, façam perguntas e assim nós vamos crescendo aí no conhecimento de Deus. Amém. Vamos lá então. Começando aqui então na semana 5, já começa com uma advertência, né? Que é bem importante nós saber, né? Ao longo da caminhada vamos descobrir muitas pessoas e grupos que têm práticas ou conceitos um pouco diferentes dos nossos. Como falamos que existe uma pregação que não se qualifica no Evangelho do Reino, podemos cair no erro e julgar que todos que pensam diferente de nós, em qualquer coisa, estão equivocados e longe da verdade. Né? Então, né, não é a nossa visão que define o Evangelho, né, mas é Jesus quem define o Evangelho. Existem, entretanto, aspectos nos quais podemos ter certas diferenças, sem que isso signifique estarmos diante de outro Evangelho. A revelação que temos do Senhor e a Sua Palavra vão aumentando na medida em que nos tornamos mais e mais íntimos dele. Logo, algumas diferenças de visão pode significar apenas que eu e o outro não estamos no mesmo estágio de revelação da verdade. Talvez meu irmão compreenda melhor o coração do Senhor num determinado assunto, e isso lhe dá uma visão diferente da minha. É bem importante assim ficar bem claro, né, que esse estudo, né, que essa advertência, vamos dizer assim, ela não é criada por homens, não é o presbitério, enfim, né, não é a nossa congregação que definiu, né, isso, né, mas é o Evangelho de Deus, né, Ele estipulou, né, essas verdades para que nós andemos. E muito importante assim também é dizer que o que importa, né, é a gente conhecer a Cristo, né, a nossa intimidade, né, como o Beto falou aqui, né, nossa intimidade com o Senhor é que nos vai gerar revelação da palavra, de conhecer a Cristo e saber realmente quais são as verdades, né? Então, conforme eu for andando com Jesus, eu vou crescendo nessa intimidade e no conhecimento, né, Beto? Isso. Nós separamos aqui, né, o que é uma intimidade com o Senhor, né? Como buscar essa intimidade com o Senhor, né? Só para lembrar aqui, né, a leitura, né, a oração, o jejum, né? A comunhão com o corpo, né, que serve para nossa edificação, assim, né, uns com os outros, né? E isso também na comunhão é para nós não termos dúvida, né? Se há algo que nós não estamos entendendo, né? Não estamos entendendo o Evangelho, assim, do Senhor, né? A minha intimidade com o Senhor eu não estou conseguindo, né, entender algo, né? Tem o corpo, né, que serve para isso. Mesmo. Tem o discipulador, tem os irmãos. Então, esse é o funciona. É o ponto, né, Beto? Quando nós olhamos assim para uma maneira de proceder, de repente de algum irmão ou de algum outro grupo, né, de irmãos em outra localidade, enfim, né, de outra congregação, né, esse cuidado a gente tem que ter, assim, né, de não julgar que nós somos os corretos e que o restante está andando errado, né? Não, é a maneira de visão, é a revelação, como a gente está falando aqui, né? Tem um texto muito legal que fala, que é em 1 Coríntios 8, 1 a 2, né? Que Paulo vai dando um discurso assim referente à idolatria e como é que diz ali? E sobre a... Soberba. sobre a soberba, né? Sobre alimentos consagrados a ídolos. E aí no versículo 2 ele dá um ponto, né, que diz que esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho e soberba, né? As comparações, eu faço assim, eu ando assado, né? Então que isso gera um orgulho, uma soberba, mas o amor nos faz progredir na fé. Então é esse olhar que nós temos que ter, né? De olhar para Cristo e prosseguir, né, em conhecer a verdade.
Esse é o ponto, né? Esse é o olhar que cada um de nós temos que buscar, assim, para realmente conhecer a verdade, conhecer Cristo e crescer para se tornar, né? Como nosso alvo é semelhante a Jesus. Então, frisando aqui, o que tem que estar bem concreto assim, na nossa vida é que Jesus é o centro e o Evangelho do Reino é a pregação da igreja. Isso. Se o assunto, né, dessas outras pessoas que talvez a gente esteja olhando não seja esse, daí sim tem alguma coisa errada, né? Ou se o nosso assunto não é esse, se o nosso evangelho não é esse, se o centro não é Cristo, daí o errado somos nós, né? Prosseguindo então aqui no ensino, falando um pouco da porta do reino, né? O que é a porta? Ou melhor dizendo, né? Quem é a porta? João 10, 9, lê para nós aí, Beto, por favor. João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Então Jesus, né, ele mesmo declara que ele é a porta. Ele, né, é o ponto, é o marco, né, que vai nos permitir sair do império das trevas, né, e entrar para o reino de Deus. E é importante dizer assim que Jesus, como homem, ele pagou o preço do pecado que nós deveríamos pagar, né? Então já está consumado, né? Então ele já fez o que tinha que fazer para nos permitir novamente ter acesso ao Pai. Em Colossenses, acho que está aqui, né? Colossenses 1, 13. 13 e 14, pode ler também, Beto, por favor. Tá. Ele nos libertou no império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso mesmo, né? Então, o que me chamou a atenção aqui nesse texto é que diz que ele nos libertou. Não está dizendo que ele vai nos libertar, ou que talvez ele vai nos libertar. Então, ele nos libertou, né? Já foi consumado, já foi feito a partir dele, né? E ele é a porta. Nós precisamos agora, né, reconhecer isso, né, que nós vamos ver agora, reconhecer que ele é a porta e entender como nós fazemos para passar por essa porta. Então todo o ensino, tá, que a gente tem visto nessas últimas 4 semanas, tá, sobre o propósito de Deus, sobre a vida, a obra, a ordem de Jesus, sobre a relação entre o pecado e perdão, sobre a morte, a vida, sobre ser criaturas e sobre ser filho, sobre a salvação, sobre o evangelho do reino, sobre a diferença entre o incrédulo, o religioso, o discípulo, sobre a nossa pregação e a proclamação do evangelho. Essa é uma caminhada de ensino que vai gerando fé no nosso coração, né? E essa fé que vai nos conduzir a reconhecer a nossa posição diante de Deus, né? De independência, de rebeldia, de estar separado, de estar distante de Deus, né? Então, eu gosto de dizer assim, né, que essa caminhada que a gente fez assim nessas últimas 4 semanas, que é a pregação do Evangelho, é apresentar uma verdade e apresentar a Cristo, é como eu pegar alguém pela mão lá no Império das Trevas, né? E vão dizer, vem aqui que eu vou te mostrar um caminho, né, maravilhoso. E eu vim com a verdade, né, sendo um instrumento assim na mão de Deus, né, colaborando com o Evangelho, porque esse é o nosso chamado, né, ide por todo mundo fazer discípulos, né. Então quando a gente está nesse ide, é isso que a gente faz, a gente pega pela mão e vai conduzindo no ensino, na fundamentação, trazendo a verdade. E a palavra diz, né, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa palavra, esses princípios que estão na Bíblia vão gerando fé no coração daquele que está escutando. Para que essa fé seja a base que ele precisa para reconhecer a posição que ele está diante de Deus e tomar uma posição. Quando eu chego, né, com esse amigo na porta e apresento, ó, eis a porta, eis Jesus. Agora tu tem uma opção, né, de
passar por essa porta e seguir o teu caminho, né? A partir dali, eu tenho que soltar a mão, né, daquele que eu estou acompanhando, né? Não posso levar ele, puxar, né, ou dar um pescoção, né? Vamos passar por essa porta aí, né? Mas é o momento, né, que a pessoa tem que reconhecer isso e decidir passar por essa porta. É importante eu dizer, assim, né, que esse assunto dessa semana também, a gente só está frisando uns pontos, porque depois, toda essa questão da porta que nós vamos falar agora, que é o arrependimento, o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, vai ser tratado nas próximas semanas com mais detalhes, com mais textos, enfim, né, explicando melhor o que é cada parte desta porta, né, cada marco. A gente fala que a porta né, tem os 2 marcos laterais e o de cima, onde é o arrependimento, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo, né. Precisamos passar por essa porta. Sim. Então tá. Vamos lá? Arrependimento. Gente, a gente tá indo bem rápido aqui, hein? Mas vamos indo lá, né? Não precisamos também ficar enrolando, vamos ser objetivo aqui no ensino. Então tá. Falar sobre arrependimento. Não tô certo? É isso aí. Arrependimento aqui. Então, começando aqui com uma palavra, então, Marcos 8, 34 e 36. Vou deixar isso aqui pro Dudu ler. Quer que eu leia o texto aqui? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Na ordem que o Senhor Jesus deu de pregar o Evangelho, o arrependimento é uma das demandas. Diz em Lucas 24, 47. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Arrependimento em grego, né, se chama metanoia, né? Significa uma mudança de mente, que resulta em uma mudança de atitude, né, interior. Nosso problema para com Deus não está somente nas coisas erradas que fazemos, nos atos, mas sim na nossa posição. Atitude interior de independência e rebelião para com Ele. Na verdade, todos os meus atos são decorrentes de uma atitude e uma disposição interior que tenho em relação a Deus. Quando em meu interior há um princípio de independência, né, faço o que quero, sou o dono da minha vida, obviamente meus atos e as coisas que eu vou fazer no meu dia a dia não vão agradar a Deus. O seu objetivo é atingir a raiz do problema, que eu mude de atitude, de uma atitude de independência para uma atitude de dependência, de uma atitude de rebelião para uma atitude de submissão. Está sujeito a Cristo em tudo. Sim. É importante dizer assim que esse arrependimento, que nem o Beto falou, que é uma mudança de mente, que vai gerar uma mudança de atitude interior, isso é produzido por fé, né? E essa fé, ela vem em eu acreditar não só em Jesus, porque acreditar em Jesus, praticamente toda a humanidade acredita em Jesus, né? É um fato histórico, né? Tanto que no libreto fala que através do nascimento de Jesus é que se conta os anos, né? Principalmente aqui na parte ocidental aqui, né? De todo o planeta. Então todo mundo conhece Jesus, os próprios demônios conhecem Jesus. Então essa fé de acreditar assim, que Jesus existe, vamos dizer, não é fé, porque acreditar é uma história, todo mundo acreditou, né? Mas esse arrependimento, né? Esse crer em Jesus tem que ser além disso, é o crer que Jesus, Ele é o Senhor, né?
que eu tenho que me colocar abaixo do governo de Cristo. Isso é o arrependimento. Arrependimento não é acreditar em Jesus. Arrependimento é eu crer que eu tenho uma vida longe do propósito de Deus, uma vida independente de Deus, e eu decidi me colocar debaixo do governo de Cristo, reconhecer Ele como o Kyrios, como a principal autoridade na minha vida. Esse é importante, né? E aqui eu até estava conversando com o Beto assim um pouco antes assim de gravar, que eu me lembrei assim lendo o livreto, eu me lembrei na minha época de escola assim, né, que a professora falava uma frase e perguntava onde está o sujeito da frase, né? Quem não lembra disso, né? Então, vamos lá, aula de português, né? Faço o que quero, sou dono da minha vida. Quem é o Senhor nessa frase? Quando a gente fala isso, onde está o Senhor? Eu sou o Senhor, né? Mas quando eu digo, estou sujeito a Cristo a tudo, onde está o Senhor nessa frase? É fácil, né, de entender, né, que o Senhor, Ele é Cristo. Então, é uma diferença bem clara entre as duas posturas. E o arrependimento que nós estamos falando aqui não é o arrependimento das coisas erradas que nós fazemos, mas é um arrependimento da minha posição de independência diante de Deus. Na raiz, né? É uma raiz, né, que me separa de Deus. Então vamos dizer assim, né, faço o que quero, sou dono da minha vida, me pregaram o Evangelho e agora eu decido não mentir mais. Isso é arrependimento? Quem é o Senhor nessa frase? Continua sendo eu. Isso não é arrependimento. Isso é eu ser convencido que eu estou fazendo uma coisa errada e eu decidi fazer uma coisa errada. Mas como eu sou o Senhor da minha vida, na primeira oportunidade que eu tiver que mentir para me proteger, eu não vou hesitar, eu vou mentir. Porque eu tenho que defender o meu Senhor, que sou eu. Mas quando eu digo assim, né, estou sujeito a Cristo a tudo, eu abandono a mentira agora, em nome de Jesus. O que eu estou fazendo? Eu estou indo lá na raiz e estou podando a raiz e a mentira, né, da minha vida. Porque na primeira oportunidade que eu tiver que mentir, eu não vou mentir. Porque eu vou querer falar a verdade para defender o meu Senhor, para honrar o meu Senhor, que não sou mais eu, é Cristo. E o Dudu, que era o antigo Senhor, que vai ser exposto, entendeu? Por uma situação. Mas o meu Senhor, não. Mudou, né? Mudou a postura da pessoa. Nós estávamos, uns 2 meses atrás, eu e o Beto se atracamos aqui na frente de casa para cortar uma árvore, né? Que peleia. A serrote e a facão, né? Olha, um monte de galho. Arrancamos um monte de galho dessa árvore. E mais, né? Se empolgamos e botamos fogo em tudo, né? Queimamos todos os galhos. Tudo no mesmo dia. Né? Mas o dia que vocês passarem aqui na frente de casa, vocês vão ver que os tocos que ficaram ali estão tudo cheio de folha já. Por quê? Porque a raiz está ali. Né? E quando eu começo a querer tratar só os pecados da minha vida, né? E arrancar fora e botar fogo, mas a raiz estiver no mesmo lugar, vai vir a folha, vai vir o fruto, e eu vou voltar a mentir, eu vou voltar a ter ira, enfim, né? Vou voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes de escutar essa palavra do Senhor e ficar, sei lá, comovido, sentido. Né? Mas quando eu realmente reconheço que eu não sou mais o Senhor da minha vida, que agora Cristo é o Senhor da minha vida, e que eu preciso abandonar essa independência dentro de mim, eu vou lá na raiz e corto todo esse mal pela raiz. Né? Não vou mais cometer esses pecados. Não quero mais. Não sou mais eu quem manda, não sou mais eu quem decide, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Esse é o arrependimento. Né? De não deixar, não é podar os galhos, e sim é cortar lá na raiz e a partir dali, né, uma vida nova, uma planta nova com frutos novos.
Nós vimos semana passada, né, que a semente é que define o fruto. Eu vou cortar essa árvore, vou jogar fora, né, e uma semente nova, que foi a pregação do Evangelho, que entrou no meu coração, vai ser plantada numa terra fértil, num solo bom, que é aonde? No império de Deus, né, perto de Jesus. E a partir dali a árvore vai crescer, né, e vai vir os galhos, e vai vir as folhas, e vão vir frutos dignos de arrependimento. Essa é a diferença. Então esse é o batismo, esse é o arrependimento, desculpa, né? E depois vai ser falado um pouco mais sobre arrependimento e arrependimento de obras mortas. O que é esse arrependimento de obras mortas? Daí sim, são coisas que nós realmente precisamos abrir mão, né? Mas isso fica para as próximas duplas aí que vão conduzir o encontro. Só a última coisa aqui no arrependimento. Né? Tem uma palavra aqui em Mateus 3:10. Muito bom. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, um dos marcos é o arrependimento, tá? Que é o primeiro. Esse sim é a primeira atitude que nós temos que tomar para passar por essa porta, que é fruto de um convencimento pela fé que é gerada no meu coração através da pregação da palavra. Depois vem os batismos, que é batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Um é primeiro do que o outro? Não é isso que diz a palavra. Aqui eu vou aproveitar aqui para dar o meu testemunho, que quando eu fui confrontado com essa verdade e tomei uma decisão de me entregar para Cristo, teve meu arrependimento, e aí num outro final de semana ministraram comigo o batismo. Até então eu nunca tinha ouvido falar em batismo nas águas. O que é o batismo nas águas, né? Nós sermos inseridos no corpo de Cristo e revestidos de Cristo, né? Quando nós nos batizamos, nós somos submergidos, né? Imergidos, imersão, né? Nas águas. Eu morro, né, com Cristo na cruz, reconheço, né, que o velho homem está morrendo, e quando eu levanto das águas, eu estou nascendo, né, para uma nova vida. Como Cristo, né, ressurgiu, ressuscitou. Então nós recebemos uma nova vida em Cristo. O velho homem é sepultado e um novo homem agora em Cristo, né, revestido de Cristo, nasce para uma nova vida. Então quando eu fui ministrado sobre isso, tomei a decisão, já estava decidido que eu queria seguir Jesus, e a partir dali, tudo que me ensinassem e mostrassem na palavra, eu ia obedecer. E nesse mesmo dia, teve uma vigília lá em Porto Alegre, e eu fui nessa vigília. E nessa vigília, teve um momento lá que um irmão lá na frente chamou todos aqueles que já são batizados nas águas e querem ser batizados no Espírito Santo, venham aqui na frente que nós vamos orar por vocês vão pedir para ser cheio do Espírito Santo e o Senhor vai se derramar na vida de vocês, né? E eu não era batizado nas águas, né? Fiquei sentadinho no meu canto, né? E começou a mover lá na frente, o pessoal orando em línguas, enfim. E eu no meu cantinho, eu falei para Jesus assim, né? Jesus, como eu queria estar lá, né? E aí, no que eu terminei de falar, o irmão pegou o microfone e falou, né? Se alguém aqui não foi batizado nas águas e quer ser batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente que a gente vai orar por você, né? E aí o Dudu levantou, né? Era uma palavra para minha vida, né? E eu fui lá, e no que eu cheguei lá, eu já estava querendo, eu já tinha pedido para Jesus, né? Que eu queria ser cheio do Espírito Santo, né? E no que eu cheguei lá na frente, os irmãos puseram as mãos sobre a minha cabeça e eu já saí orando em línguas, assim, cheio do Espírito Santo, né? Antes de ser batizado nas águas. Então, qual batismo vem primeiro? Essa não tem a regra, mas os batismos, eles são consequência de um arrependimento. Quer acrescentar alguma coisa aqui, Beto? Não posso seguir. Pode seguir. Então, com o batismo nas águas, agora nós somos de Cristo.
Aleluia. Né? Amém. Aleluia. Se alguém aqui que está escutando, né, que está vendo esse áudio, né, e não passou por esse processo de arrependimento, né, creia, né, que existe um Deus que te ama, que tem uma nova vida para ti, e tu tem essa oportunidade agora, né, de declarar isso com os teus lábios, né, que tu quer entregar a tua vida toda para o Senhor. Né? E nos procure alguém que tá andando perto de ti, para conhecer um pouco mais sobre esse Jesus, conhecer um pouco mais sobre o arrependimento e sobre esse batismo, para que você possa passar por essa porta, né, e viver uma nova vida em Jesus. Né? Da mesma forma, né, se algum de vocês, né, já tomou essa posição de entregar a vida para o Senhor e ainda não foi instruído sobre o batismo, né, procure conhecer, procure questionar aquele irmão que está te acompanhando, para que tu realmente, né, seja revestido de Cristo. Aleluia. Sobre o batismo no Espírito Santo também, gente, como eu falei, né, vai ser tratado nas próximas semanas. Mas na nossa conversão, o Espírito Santo, que é o próprio Jesus, ele já vem habitar em nós. Por quê, né? Porque isso nos comunica a vida, né? Nos traz a vida de Cristo em nós. Porque é a fé, né? O Espírito Santo vem nos trazer a fé para a gente entender o que a gente está lendo, para a gente ter comunhão com o Pai, para a gente escutar do próprio Jesus a vontade dele. Mas o dom, o batismo no Espírito Santo, esse é um presente de Deus para a nossa vida. E esse presente não é por merecimento, não é assim, tu vai passar de ano, que nem a gente fala para uma criança, se passar por de ano eu te dou uma bicicleta. Tá, e se não passar de ano? Tá, não vou te dar, não mereceu, né? Misericordioso é o Senhor Jesus, né? Que não nos pede, né, um bom comportamento, né? Não nos pede nada, Ele só nos pede, né, vinde após mim, né? Ele só nos chama para perto dele. E quando nós decidimos ir para perto dele, passar por essa porta, que é o próprio Jesus, ele vem habitar em nós e ele tem o maior prazer em nos batizar, né? E nos encher do Espírito Santo. Porque esse batismo nos dá poder para testemunhar, para proclamar o Evangelho. Ele nos capacita para prosseguir no caminho junto com o Senhor, nos capacita para cumprir aquilo que Jesus está nos pedindo, né? E para que a gente consiga, né, atender e obedecer e conhecer o nosso novo Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Né? Nós não merecemos nada disso, mas Ele, por amor, por misericórdia, por querer nos incluir no plano do Pai novamente, né? Nos reincluir, né? Porque esse foi o plano do Pai desde o início, né? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Esse é o plano de Deus desde o início, né? E Jesus, né, nos permitiu novamente ter acesso ao Pai, né? Através do qual a proclamação do Evangelho entra no nosso coração e nos permite chegar na porta e passar por essa porta e a partir dali, né, seguir um caminho com Jesus, né, numa nova vida. João, lê para nós aí, João 3,16, por favor. Acho que tem aqui, ó. Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa também, Beto. Acho que João 3,16. Não sabe de cor esse? Não, quero me garantir. Me garante. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é para essa vida eterna, né, que Jesus nos chama, né, para perto dele, né. Deus deu o seu próprio Filho, né, para que a gente pudesse chegar nesse ponto, né, de ter uma nova vida em Cristo, né. E Jesus ainda diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é a porta, né, onde nós
chegamos. Ele é o Rei, né, do Evangelho, e Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não é um caminho, não é uma verdade e não é uma vida. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Essa nova vida que hoje nós podemos viver, né, passando por essa porta. Quer acrescentar mais alguma coisa, Beto? Ou paramos por aqui? Acho que era isso. Tá bom, gente. Eu também acho, dentro daquilo que nós estávamos programados para falar e dentro daquilo que o estudo da semana nos orientou, né? Acredito que a gente andou bem aqui nesse ensino. Foi um pouquinho menor do que em tempo, né? Do que os outros encontros da fundamentação. Mas enfim, né? Nós não estamos aqui para cumprir tempo, né? E sim para colaborar assim, com o crescimento de vocês em Cristo, né? Então esperamos poder ter colaborado e ficamos aí à disposição para dúvidas, para perguntas, para contar mais histórias. E se alguém tiver algum contato, algum discípulo que está sendo orientado e ainda se sente inseguro em trazer esse ensino, né? Muito mais do que esses vídeos assim para colaborar com isso, né? Nós como igreja, né, nos colocamos à disposição também para colaborar em trazer o ensino, em estar junto, em fundamentar, porque somos corpo de Cristo, né? Amém? Amém. Então tá, gente, um abraço a todos. Um abraço. Animo todos aí a continuar vendo a fundamentação, que tem sido precioso. Uma oportunidade de conhecer um pouco mais do nosso Senhor Jesus Cristo, de revisar aquilo que a gente já conhece, ou até escutar de uma maneira diferente, que também é bom, né? E uma oportunidade também de conhecer um pouquinho nós, né? Então tá, beijo, gente. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.